como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito sobre ele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já está tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu-o e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E aí o texto continua, vou parar por aqui. É interessante, pois aqueles dois discípulos eles estavam andando o tempo todo com Jesus. Mas eles já não eram discípulos? Sim, eles já não tinham ouvido Jesus antes de ser entregue à morte, todo o tempo. Né? Eles já não tinham ouvido Jesus pregar, falar, ensinar, fazer milagres e maravilhas. Eles não entenderam que quando Jesus falava de um reino, era sobre um reino celestial e não um reino terrestre? Não, eles não entenderam. Mas Jesus disse isso várias vezes, inclusive ele disse ao próprio Pilatos. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino não procede deste mundo. Está lá em João 18:36. Preste atenção, escute novamente o que os discípulos de Emaús, disseram ao Senhor. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Algumas traduções têm remisse. Ou seja, eles esperavam um rei da terra. Uma pessoa, vamos trazer para os nossos dias? Então, uma pessoa que desse emprego, que trouxesse comida, que trouxesse bens, uma pessoa que desse a satisfação neste mundo. Só que Jesus já tinha dito que o reino dele era celestial. E mudou alguma coisa nesses 2000 anos? A pregação do Senhor mudou? Nós devemos esperar o reino dessa terra e o bem-estar aqui? Ou devemos esperar o reino celestial? Eles não sabiam. Não aprenderam, mesmo andando com Jesus, quando Jesus é em vida na terra, eles não aprenderam a ouvir a voz do Senhor. Eles não sabiam, não reconheciam essa voz. Aí fica o recado para nós, os cristãos, né, os adeptos da fé cristã, que queremos ter a solução dos nossos problemas terrenos e recorremos à Bíblia e recorremos a Jesus para isso. Muito provavelmente tem gente que não quer nem que Jesus volte porque a pessoa está agindo a fé. Aliás, eu gostaria de saber de onde vem esse termo, né? Agir a fé. Eu gostaria de saber se essas pessoas, muitas vezes que, entre aspas, agem a fé e ficam ricas, dão os testemunhos das riquezas, se elas querem que Jesus volte. Porque ela está num processo de conquista, né? Conquista é outra coisa que se fala aí no reino, né? Sonho, né? Sonho de Deus, né? Eu não sei onde Deus sonha na Bíblia. Eu não sei de onde vem essa moda de dizer que a gente tem que sonhar. Nós temos que agir e trabalhar para o reino, né? Mas aí é uma outra história. Agora, como agir a fé e ficar rico e querer que o Senhor volte, eu acho que é incompatível, porque vai destruir todo esse modelo de grandeza que alguns adeptos da fé cristãs têm, porque vai acabar com o testemunho, porque o testemunho dele só está na base da riqueza. Dificilmente você vê um testemunho televisivo falar assim: olha, a minha vida mudou, eu sou uma pessoa transformada, continuo pobre, sem um tostão, passo fome,
mas a minha vida mudou. Nunca eu vi um testemunho desse. É incompatível, né, com essa realidade de bênçãos cristãos. Agora, não tem crente pobre. Uma vez um irmão, um líder da comunidade onde eu estava, disse: crente não mora em favela. Se morar em favela tem algum problema. Gente, que isso? Tem crente passando fome no Brasil, na África, em diversos países. Tem cristão sendo morto ainda. No norte da África, quando aquelas milícias muçulmanas, islâmicas radicais matam as pessoas nas igrejas. Na Coreia do Norte, ser cristão lá é perigosíssimo, perigosíssimo. A pessoa pode pagar com a vida. E ainda tem pessoas pensando isso, que ser próspero é sinônimo de bênção. Prosperidade não tem nada a ver com bênção de Deus. Saúde não tem nada a ver com bênção. Né? O rei Ezequias era uma bênção. Quando Deus falou: olha, agora você vai. Ele chorou, tal, tal, então fica mais um pouco. Então, não fez coisas certas. Poderia ter falado: Senhor, eu vou com o Senhor, vamos lá, estamos junto, estou subindo. Mas ele quis lá aproveitar o seu reino, a sua prosperidade, e aí a situação ficou difícil para ele. Cristianismo que deseja a solução dos próprios problemas e não dos problemas do reino. Esse cristianismo que sonha é um cristianismo diferente, que não sei se está no texto da Bíblia. Jesus disse em Lucas 2,49: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E hoje as pessoas querem tratar dos negócios da terra, delas mesmas. Ah, não, mas aí eu vou ter prosperidade, eu vou pregar melhor o reino, vou ter mais possibilidade, vou dar mais dízimo. Não, mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer um coração contrito e voltado a Ele. É isso que a gente entende no texto todo e no contexto todo da palavra. Quando nós abrimos a Bíblia para resolver os nossos problemas, por exemplo, a gente se encontra com versos. Será que todo mundo entende isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, Jesus dizia lá em Mateus, disse em Mateus 6,33, serão acrescentadas. Eu acho que esse é o único verso que fala do bem-estar. Busque primeiro o reino, tudo vai ser acrescentado. Compartilho com os irmãos que eu não oro por mim. Eu oro pelos meus irmãos. Por mim eu não oro. O Senhor tem provido, mas eu não oro, não peço por mim. Isso tem uma história. Depois de um tempo aprendi com um pastor, um homem de Deus que veio de Trindade e Tobago. Era uma época em que eu só ficava orando por mim. Resolve, Senhor, por misericórdia, tal. E um dia ele falou assim, numa pregação: aquele homem salvou a minha vida espiritual. Tudo que você fizer, o tempo todo que você estiver indo para algum lugar, trabalhando na escola, fazendo em qualquer lugar, você está a serviço do reino. E em serviço do reino você não pode se desligar. Você tem que estar o tempo todo clamando, intercedendo pelo reino e não pensar em você. Porque você tem que resolver os negócios do reino. Você tem que resolver os negócios do Pai. Quando nós estamos militando para resolver ou implantar um reino terrestre, para ajudar a construir algo terreno, que sejam edifícios para grandes comunidades, emissoras de comunicação para se proclamar o reino. Nada mais importante do que um contato pessoal, do que a fé vista ao meu lado como exemplo. Eu vou ser muito sincero, na minha juventude, eu tinha visto muitos irmãos, ou posteriormente irmãos, mas muitas pessoas, jovens, adultos, que falavam do reino. Mas um dia eu me converti porque eu encontrei pessoas que tinham um objetivo de ser o próprio reino e não de esperar o reino.
Eu havia conhecido no passado, por exemplo, pessoas de comunidades tradicionais, com aquela toda pompa, aqueles mocinhos bonitinhos, cabelinho bonitinho, penteadinho. O meu nunca consegui pentear, meu cabelo tudo espinafrado, né? Um cabelo que não assenta, um cabelo duro, mas aquele menininho todo bonitinho, engomadinho, paz do Senhor, irmão, aquela coisa na igreja, e eu era ímpio, né? Era nada, era gentil e ficava, esse mocinho tão bonzinho. Aí uma vez esse mocinho entrou com um amigo dele num ônibus, eu estava lá no último assento, eu fui levantar para cumprimentar, mas aí cumprimentá-lo, ele acabou passando, sentou lá na frente. Irmãos, aquele menino sentou com aquele amigo, aquele menino que estava todo pomposo no dia do culto. Começou a falar cada palavrão e fazer cada gesto obsceno que eu, ímpio, não fazia naquela época. Como é que eu iria me converter com este exemplo? Então, ao invés de termos tanto evangelho anunciado em ondas, em frequências, em megahertz, ou de microfones de grandes comunidades, nós precisamos ter alguém ao nosso lado que nos ensine e que nos mostre quem é Jesus e ande como ele. Ou seja, nós temos que ser essa luz para as pessoas que estão ao nosso lado. A salvação é individual, então a pregação também tem que ser. É claro, as pessoas se convertem por testemunhos, por, por, por programas, claro, mas nada como um exemplo ao meu lado para falar assim: esse homem, essa mulher tem um testemunho. Esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança tem uma vida sofrida, de bens, desprovida muitas vezes do essencial, mas tem uma fé gloriosa. Eu quero ser como essa pessoa. Uma situação também que fortaleceu muito a minha fé foi uma vez uma irmã que a gente acabou conhecendo, ela era mãe de uma colega de trabalho e aí nós fazíamos algumas atividades nas casas. Essa colega foi um dia e nos falou para a mãe dela sobre a gente. Nós cantamos algumas músicas em hebraico e a mãe dela ficou interessada. Chama esse pessoal um dia para vir aqui em casa, e nós fomos. Essa senhora me ensinou tanto a Bíblia. Essa senhora nos ensinou o que era ser cristão. Aliás, só um parênteses, eu não sei se dá para perceber no áudio, mas eu tenho interrompido algumas vezes porque na realidade eu mais choro do que falo. Porque é impossível eu relembrar das coisas do Senhor sem 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 agradecer a misericórdia da ação dele em minha vida. Mas continuando, aqueles homens reconheceram do caminho de Emaús quando Jesus dividiu o pão. E olha que interessante, em João 6,48, Jesus diz que ele é o pão da vida. Apocalipse também, 19, diz assim: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Ou seja, Jesus é o pão, Jesus é a palavra. Quando aqueles homens ouviam aquela palavra de Deus, e ele partiu o pão da ceia, que compartilhou com eles, e ele era o próprio pão. Aí então aqueles homens ouviram, entenderam e falaram: é Jesus. Mas aí Jesus sumiu, né? Se eles tivessem entendido e aprendido a ouvir direito a voz do Senhor, teriam conversado um tempão com Jesus sobre outras coisas, e teria sido para eles com certeza muito mais proveitoso, porque quando Jesus se mostrou a eles, Jesus sumiu. Bom, é interessante que muitas pessoas dizem: eu sou filho de Deus. Ok.
né, pessoas que têm fé, não necessariamente uma fé no cristianismo, não, sou filho de Deus. Mas essa pessoa sabe a voz do pai? Por exemplo, a gente sabe a voz do pai. Se o pai um dia, por exemplo, fala no meio de uma multidão, a mãe, aqueles que tiveram, né, uma infância com o pai, com uma mãe, distinguem a voz do pai e da mãe. Aqueles quando o pai às vezes poderia escrever, a mãe escrevia uma coisinha assim, você conhece a letra do pai e da mãe. A gente distingue a voz. Agora, se alguém diz que é filho de Deus, a pessoa sabe reconhecer a voz do pai. Nós conhecemos a voz do nosso Senhor. Nós sabemos o que esse pai está nos instruindo, porque todo pai instrui o filho. Essa é a nossa obrigação. Nós sabemos o que o nosso pai está instruído. Já pensou se o nosso pai aqui na terra, nossa mãe, fala: "Ah, meu filho, então eu vou te dar um carro, vou te dar um palácio. E o que eu preciso fazer, mãe? Nada. Não faça nada, não. Não, mas então eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar mais o outro. Mas mãe, o que eu preciso? Pai, o que eu preciso? Eu não precisa fazer nada." Gente, isso não existe. Ou se existe, vai acabar com a criança. Nós da mesma coisa. O nosso pai não está prometendo nada de bem-estar. Pelo contrário, ele está falando: olha, você vai seguir esse caminho, vocês vão ser afligidos, vocês vão ter aflições, vocês vão ser perseguidos. Mas o reino celestial é de vocês. Bom, esse é o primeiro motivo para ler a Bíblia. Reconhecer a voz do Senhor. Então nós temos que aprender a reconhecer um segundo motivo. Começo com Isaías 6:9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Diz o Salmo 119, 105. Amo a Bíblia toda, mas eu amo esse versículo que diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, às vezes, a gente está lendo a Bíblia, a gente não entende, a gente vê, a gente não consegue enxergar, e a gente não deixa a luz da palavra iluminar os nossos caminhos. E o que é luz? Luz é aquilo que faz diferença nas trevas, aquilo que acaba com as trevas. Então, quando a luz chega no nosso caminho, é muito bonito ler o Salmo 119 e falar: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Só que essa luz ela vai dizer: Vitor, você é um pecador. Vitor, sabe esse pensamento que você acabou de ter? Está distante do reino. Vitor, sabe esse desejo que está no seu coração? Vitor, isso não vem de Deus. Vitor, sabe isso que você está olhando? Meu filho, não é para você olhar desse jeito, não é para você olhar. Você está cobiçando. Então, essa minha ação de trevas, quando a luz chega, ela vai ficar patente. O Senhor vai ver e eu vou ver. É isso que nós temos que enxergar que a luz faz. Ela vai nos expor quem nós somos. As primeiras palavras da pregação de Jesus, as primeiras palavras de Jesus do Evangelho de Marcos são: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprido, o reino está próximo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ninguém precisa se arrepender se não fez nada errado. O filhinho está lá bonitinho, fez toda a liçãozinha, você vai chegar: meu filho, você tem que se arrepender do que você fez. Mas ele não fez nada errado, ele fez a lição. Agora o filhinho que estava lá, disse que fez a lição e foi jogar bola, você vai chegar em casa e falar assim: você tem que se arrepender, meu filho, mudar de postura, porque você tinha que ter feito sua lição. É isso. Se o Senhor está dizendo para nós, os filhos, que nós temos que arrepender, horas, nós temos erros em nossas vidas que a luz do Senhor que ele traz e a luz de sua palavra estão em desconformidade. Então nós temos que nos arrepender. Jesus é a luz para iluminar essa escuridão que é a nossa vida sem Cristo. João 8,12 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida.
Ainda em João 9 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9:5. E João 12, João é maravilhoso, o Evangelho de João, a Bíblia toda é maravilhosa, né? Tudo é maravilhoso, mas João 12:46 diz: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Gente, não tem jeito da gente ler a Bíblia e não se enquadrar nela. Será que é porque tanto crente não quer ler mais a Bíblia, porque ele vai ler e vai se enquadrar? Efésios 5:8, olha o que Paulo fala. Porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vende prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Sábio é aquele que aprende e estuda, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5, versos de 8 a 17. Nós éramos trevas e a Bíblia nos ensina a deixarmos essas trevas. A Bíblia não nos ensina a termos riquezas. Aliás, existem diversos versículos que nos orientam que a riqueza é um problema, porque de repente a pessoa fica rica, aí ele vai escolher entre pregar o evangelho e ir passear na sua casa, na praia, no campo, fora do Brasil, não sei onde, e às vezes os passeios vão chamar mais forte, né? Bom, mas peraí, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto em que nós precisamos aprender a ouvir e buscar a voz do Senhor na Bíblia. Mas não é a voz dos nossos desejos, é a voz do Senhor. Salmo 1, né, diz lá: medita dia e noite. É isso. Nós devemos ler mais a Bíblia. E devemos ler menos livros que explicam a Bíblia. Ah, mas eu li o livro que me ensina, né? Vamos deixar o Senhor falar conosco, né? Porque cada um em particular ele tem algo para dizer. Ele quer falar, ele quer orientar, ele quer falar. Ananias, e Ananias falar: Senhor, estou te ouvindo. Samuel, Senhor, fala que teu servo ouve. É assim. E com isso, nós cristãos modernos, para fazer isso tem que se dedicar menos a outras coisas, porque tem que sobrar tempo. Temos que ter tempo para a Bíblia, né? Tem que assistir menos TV, tem que se divertir menos, né? Eu sou de uma opinião, a gente tem que se dedicar à Bíblia no mínimo o mesmo tempo em que a gente se dedica a diversões. Então, se eu assisto à televisão 2 horas por dia, 1 hora por dia, eu teria que ler a Bíblia 2 horas por dia, 1 hora por dia, porque não tem lógica. Aquilo vai me trazer, ou vai me colocar dentro do reino espiritual e eu vou assistir aos programas. E isso pode ser programa, pode ser brincadeiras, uma diversão, não sei. Vou escutar música, né? E nós temos que aprender a ler também. A gente tem que separar o tempo da leitura. Para muitas, as pessoas falam: mas eu já ouvi muitos dizerem, né? Mas eu leio, dá sono. A gente tem que entender até o nosso organismo. Se eu vou separar o tempo da leitura no fim do dia, quando eu tiver um caco, eu vou ficar com sono. Se bem que a pessoa fala: mas eu dá sono ler a Bíblia, mas se eu for ver televisão e não dá sono, a coisa não bate, né? Alguma coisa está errada. Então a gente tem que separar o melhor tempo. Se o melhor tempo for a hora que a gente acorda, a gente vai ter que acordar muito mais cedo e vou ler a Bíblia. E no fim do dia o cara faz o que quiser. Mas pelo menos ele já se dedicou, ele já está alimentado, ele já tem com o que passar o dia meditando, ruminando naquela palavra, né? Ouvindo o rosnado do leão, né?
até se a gente for falar em tempo geral para ler a Bíblia, quanto tempo eu vou ler a Bíblia? Depende de quanto a gente lê por dia. Mas, por exemplo, a Bíblia toda, ela dá umas 92 horas de leitura, né? 92 são mais ou menos uns 60 filmes que a pessoa assiste. Então, se ela já assistiu 60 filmes, poderia já ter. A pessoa assiste um filme por dia, de 1 hora e meia. Então, em 2 meses, pronto, já teria lido a Bíblia. Se a pessoa lê 30 minutos, vamos dizer 30 minutos por dia, o que eu acho que é pouco, mas tudo bem, são diversos afazeres que as pessoas têm, então não vamos entrar no mérito. Mas se ela lê em 30 minutos, 6 meses está lida a Bíblia, 6 meses e pouco, 6 meses e meio ela consegue ler a Bíblia 30 minutos por dia, né? Às vezes um ano, dependendo do método de leitura, né? Aí a pessoa fala, mas a linguagem é difícil, não consigo entender, porque né, a Bíblia é complicada, ela fala de umas coisas. Eu li a Bíblia diversas vezes, porque eu faço assim, eu leio junto o Novo Testamento, eu vou lendo uma passagem concomitante, a sequência de um livro do Novo, a sequência de um livro do Velho, da Antiga Aliança. Quando eu termino, eu começo de novo. Então eu nunca paro, tô lendo, tô lendo. E tem hora que eu tô lendo, eu falo, olha, por exemplo, eu tô lendo agora Jeremias, Isaías, eu falo, gente, isso aqui estava na Bíblia, parece que eu nunca li isso. Cada vez que eu leio, parece que é novo, aquilo tá falando ao meu coração, tá tá forçando uma mudança na minha vida, tá clareando os meus olhos para mim, porque eu leio para mim, né? Mudar para mim, não é para apontar dedo para ninguém. Tô vendo o que eu tô fazendo de errado. E eu sou muito natural e claro. Se o Senhor viesse agora, eu não seria contado, porque eu tenho que mudar minha vida, né? E a Bíblia está fazendo isso na minha vida. Eu quero que o Senhor me dê tempo para eu fazer isso, né? Mas a pessoa pode falar, mas a linguagem é difícil. Eu tenho 37 Bíblias. Algumas são das mesmas versões. Estou olhando para elas aqui agora. Mas tem Bíblia, tem hora que eu estou lendo, por exemplo, estou lendo Isaías, eu não sei nem quem está falando. Se é o profeta, se é a voz de Deus, se é o povo que está reclamando. Então eu tenho algumas Bíblias que facilitam, são versões mais simples de entendimento, então a pessoa pode ter. E essas versões estão em aplicativos, estão em programas da internet. Dá para você baixar um aplicativo, está lá a versão. Por exemplo, a nova versão transformadora, uma versão eu uso aqui nos textos, né, para apresentar os textos, que são textos bem simples. Essas versões escondem algumas coisas, mas para entendimento geral, ela é maravilhosa, né? E aí, isso tem de graça. Você pode comprar uma Bíblia, né? Aliás, né, a gente poderia pensar que uma Bíblia para um cristão no início do cristianismo era impossível. Ninguém tinha Bíblia. Né? Ninguém tinha Bíblia. As pessoas elas ouviam nas sinagogas quando eram judeus, depois no cristianismo eles ouviam aquelas cartas trocadas de uma igreja com a outra, de Paulo, de Pedro, de João, os evangelhos, mas não tinha uma Bíblia completa naquela época. Assim. A Bíblia foi se formando muito tempo depois, então eles tinham que decorar, ouvir, né? Ir na casa de um, conversar sobre aquilo, falar dos versos, aprender. E hoje a gente pode comprar pela internet, chega no outro dia em casa a Bíblia, claro, as pessoas que têm condição, mas quem não tem pode baixar um aplicativo no celular. Aliás, uma outra coisa, só para né, ir terminando. Não dá para ler passagens no aplicativo, no computador, mas não dá para estudar a Bíblia. Dá para você ler passagens. Ó, eu vou ler essa passagem, vou ler o Salmo 1 e vou ficar estudando, pensando nele o dia todo. Dá para fazer isso. Mas aquela leitura para você estudar e pensar naquilo que você está lendo, entendendo o contexto, não dá para ler no celular. Eu acho que não dá, porque o celular fica pitando todas aquelas mensagens, tudo aquilo. Você começa num aplicativo da Bíblia, daqui a pouco está no Facebook, no YouTube, em qualquer rede ou em qualquer outro lugar. Ele cansa. Então, não é a melhor forma. É bom para fazer pesquisas, é bom para achar as coisas, mas para uma leitura, que a leitura da Bíblia tem que ser assim, a gente tem que começar pelo Novo Testamento, pelo Velho Testamento, né, por onde quiser, e tem que ser livro a livro. Não pode ser uma caixinha de promessas que uma hora eu leio uma coisa, tem que ser o contexto, porque com o contexto eu vou entender toda a situação. Bom, para terminar, o que eu queria falar era sobre essa nossa obrigação em ter a Bíblia. E eu não estou falando em decorar. Eu sou péssimo em decorar, eu não decoro nada. Não é decorar, é estar no coração. Aliás, até a palavra decorar, do latim, ela vem de cordis, que é do coração. Se o decorar vir
estiver preso no coração, ok. Mas às vezes só fica na cabeça e não vale nada. Eu conheço muita gente que é especialista em grego e hebraico, mas a vida tá difícil. Tá difícil. Então, nós temos que ter aquele verso, aquela passagem, aquele entendimento e aquilo mudar o nosso coração. Entender o que o Senhor está falando. Ou seja, chegar e dizer para o Senhor: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Bom, eu acho que eu me alonguei, eu termino e até uma próxima reflexão, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja nos dando capacitação, desejo, vontade, maturidade cristã para entendermos que a palavra dele, que está na Bíblia, é a nossa ligação direta com o reino. Então, que possamos lê-la e nos alimentar dela, porque como algumas passagens diz, nós vamos achar essas palavras e vamos comer essas palavras. Então, para resumir tudo, nós temos 2 bons motivos para ler a Bíblia. O primeiro é entender que nela está a voz do Senhor e que Ele vai falar conosco através da Bíblia. O Senhor Jesus vai falar conosco. Então nós precisamos ler para ouvir a voz do nosso pastor, o Senhor Jesus. O segundo motivo é que a Bíblia trará a luz para as nossas misérias, trará a luz sobre as nossas trevas, iluminará a nossa mortandade e nos trará vida. Assim, essa luz vai nos mostrar o caminho da nossa mudança de vida, vai nos mostrar o caminho do nosso arrependimento. Então esses são os 2 motivos: ouvir a voz do Senhor e trazer luz para que as nossas trevas terminem. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.